Oi, pessoal. A Câmara Aberta de hoje fala sobre a situação do meio ambiente no nosso planeta. As variações climáticas, a falta d'água provocando secas históricas são alguns indícios de que não estamos cuidando bem da nossa casa. O debate sobre desenvolvimento sustentável existe, mas parece estar longe de sair do discurso. Será que é possível manter o desenvolvimento econômico, o crescimento das cidades, prejudicando cada vez menos o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades humanas? A gente discute esse assunto com o biólogo Caio Graco Zeppelini. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Caio também seja bem-vindo, bom tê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Caio, de fato, somos nós os responsáveis por todos esses problemas ambientais na nossa casa, no nosso planeta Terra? Basicamente, sim. Nós conseguimos nos tornar os nossos piores inimigos. Assim, em tempo de 60, 70 anos, a gente conseguiu praticamente cortar nossas pernas, por assim dizer. Por poluição, pela geração de lixo, onde é que a gente erra mais? Na verdade, a gente erra como um todo. A gente não tem um sistema isolado, onde uma única coisa vai agir em cima dela própria. Está tudo interligado. Então, se a gente mexe em uma parte, a gente está mexendo em todo o resto e a gente não para refletir no que a gente está mexendo nessa parte e nos impactos que ele vai passar para todas as outras etapas do nosso sistema. Infelizmente, a gente acaba tentando dividir para poder entender melhor a situação em setores específicos que cada profissional ou cada parte do pensar a gente separa para entender, mas isso não reflete a realidade. A gente acaba, então, perdendo o foco do que a gente está realmente fazendo. Está tudo interligado, é isso? Desmatamento, também. Geração de lixo, tudo uma coisa se junta à outra, é tudo, isso? É um efeito dominó. Dentro da biologia, a gente tem uma teoria chamada teoria de Gaia, que trata o nosso planeta como um ser vivo. Ele diz que ele pensa, ele respira, ele se autorregenera, só que a gente chegou e está agindo como um vírus, como uma doença dentro desse sistema. A gente está impedindo que ele pense do jeito certo, que ele consiga respirar na velocidade certa, que ele consiga se autoalimentar, e principalmente que ele se regenere na velocidade necessária. A gente está 10, 100 vezes mais rápido na destruição do que ele consegue fazer na regeneração. Há uma seca histórica em São Paulo, que acabou tomando conta aí do noticiário. A gente já é acostumado com essa realidade, a gente cresce no Nordeste acompanhando essa realidade, mas aconteceu lá e tomou maiores proporções na imprensa, pelo menos. O que é que justifica ter chegado a uma região do país que não era comum acontecer? Então, lá isso normalmente não deveria estar acontecendo. É um fenômeno realmente atípico que mostra que a gente está mexendo onde não está devendo. Aqui no Nordeste a gente tem a seca porque a maior parte do nosso território é um território semiárido, que normalmente já é um território que tem a característica mais seco e no qual a fauna e a flora está adaptada a resistir isso aí. E dá muito bem para a gente conseguir habitar um semiárido bem, com qualidade, se a gente tomar umas certas medidas e aprender a lidar com isso. Lá não, lá é um lugar que é naturalmente úmido. Só que a gente cortou basicamente o suprimento de umidade que tem lá. Aquela região ali do centro-sul, que tem o sudeste e o sul, eles são abastecidos pelos que a gente chama de rios voadores, que são massas atmosféricas de grande umidade, que elas vêm da Amazônia, dos Andes e daquela parte do Cerrado. Elas vão depois descendo em direção ao centro-sul, lá elas caem como chuva e abastecem as bacias hidrográficas, os açudes, as represas. O que a gente fez? A gente está desmatando a Amazônia numa velocidade fora do normal. A gente desmata o Cerrado completamente, que ele está completamente sem nenhuma proteção legal. Ele é a grande fronteira agrícola hoje em dia. E a gente passa pelos vários fenômenos que a gente tem do aquecimento global, das mudanças climáticas, que estão afetando também como os Andes entrariam nessa parte, como eles estariam contribuindo com o processo. E também lá na parte do Sudeste mesmo, a gente não está contribuindo muito, não está ajudando a evitar que a coisa fique pior, porque a gente está tirando a vegetação de lá, que ajuda a segurar a umidade
A gente está expandindo as cidades sem nenhum planejamento, sem nenhuma forma de pensar em como fazer uma cidade que seja sustentável. Isso tudo ajuda a fazer com que o lugar vá ficando se secando por si só. Você fala aí dessa questão do Cerrado e da Amazônia, desmatamento. Esse desmatamento existe para a criação de animais e para a agricultura? Para diversas coisas, para a criação de animais, para a agricultura, principalmente gado e soja, que são as duas grandes forças dentro do nosso agronegócio. Mas existe também muito desmatamento ilegal, que ocorre clandestinamente para vender pegar, a madeira também. Principalmente as madeiras de luxo, como mogno, que são exportadas para fora para o comércio realmente de materiais de luxo. Existe desmatamento para aumento da mancha urbana, somente no norte e na parte mais baixa, como por exemplo Tocantins, que eles estão começando a abrir lugares para botar mais gente, porque a gente está aumentando a população vertiginosamente e está começando a faltar lugar. Então a gente está cada vez expandindo mais nossas cidades em direção aonde a gente tinha os remanescentes florestais. A gente está ficando com um país que era conhecido pelo seu verde, que está começando a ficar um país cinza de asfalto. E bate-se aí de frente então com a indústria, né? Quando se Também. fala que está sendo desmatado para plantio ou para a criação de animais e para esses outros fatores. Essa é a grande briga dos ambientalistas. A indústria acaba atrapalhando esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto ouve falar, mas está difícil de acontecer. Não é bem que ela atrapalha. O modo como os que mandam na indústria pensam é que atrapalha. Existe solução para tudo. A gente tem como conseguir ter desenvolvimento, a gente ter os luxos da modernidade, ter os confortos da vida moderna urbana e conseguir estar razoavelmente equilibrado com o meio ambiente. O problema é, isso passa por uma mudança de pensamento, isso passa por um momento de parar de ter lucro e começar a gastar um monte de dinheiro para mudar esse sistema. O problema é que eles não pensam nisso. O lucro pensado para eles tem que ser uma coisa imediata, rápida e farta. E se isso passar por cima de pensamento ambientalista, como o pessoal diz, passar por cima de árvore de bagre, é muito simples para eles. E o problema é que eles não pensam a futuro. Eles não percebem que eles estão evitando que daqui a 30, 40 anos eles tenham como explorar um recurso ou ter um mercado para o que eles estão produzindo. Você fala aí na mudança de pensamento, isso inclui todos nós. Eu fico imaginando, por exemplo, se um gestor resolvesse acabar o recurso de uma festa da cidade conhecida, para investir esse recurso em coleta seletiva na cidade. Eu acho que isso geraria um tumulto imenso. Quer dizer, a gente mesmo não está preparado, talvez, para entender a necessidade urgente dessa mudança de hábitos. Às vezes até a gente está preparado para entender qual é a nossa necessidade. O problema é, o ser humano não gosta de passar por mudança, ele não gosta de passar muito por privação. Então ele vai tentar evitar de pensar nisso o máximo que ele puder. E pior que às vezes isso é uma coisa tão pesada que a gente deixa de ver pequenas soluções que tão simples, que teriam tipo um custo irrisório e que dariam tipo um esforço mínimo para serem implantadas e a gente deixa elas passarem, porque não quer ter que encarar o desafio. A reciclagem é uma coisa que todo mundo pode fazer. É simples, cada um pode fazer dentro de casa. Deixa eu chamar um VTzinho que a gente tem aí sobre a reciclagem para a gente voltar comentando então. Vamos ver. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Bacana um recado aí. Isso é algo que eu acho que cabe a qualquer um de nós. Não precisa esperar o prefeito agir, não precisa esperar ninguém agir. Tem coisas que cada um de nós podemos fazer. E é um esforço mínimo. Você precisa ter mais um balde de lixo na sua casa para você botar seu lixo. E seria até um exercício da gente conseguir pensar o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Se a gente separar
o que a gente produz de lixo seco, que a gente fala que seriam os recicláveis, o que não seria tipo lixo de resto de comida, lixo de banheiro e coisas do gênero, a gente já percebeu tanto que a gente produz de lixo que podia ser evitado. Reciclar é extremamente importante, porque além de servir como uma janela econômica que permite gerar lucro para dentro da indústria de volta, é o que permite que a gente deixe de jogar certas coisas de volta no ambiente que vão ter um impacto durante anos e anos e mais anos, mas ele é apenas uma pequena parte do que a gente tem que fazer. A gente tem que, como o próprio vídeo falou, repense, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo. A gente consome coisa que não precisa, a gente pega embalagem que não precisa, a gente compra coisa que vem em embalagem que não tinha para que estar sendo desse jeito, ou embalagem que podia ser de um outro material. E a gente também tem que reduzir o que a gente está fazendo. Tipo, a gente pode consumir em quantidades menores ou consumir de forma mais inteligente. Em vez de levar várias pequenas coisas que são embaladas em pacotes individuais, levar uma coisa grande que é num pacote só. Tipo, gasta-se menos matéria-prima para fazer isso. E também reutilizar o que a gente está fazendo. Como mostra ali, você leva a sua sacola para levar suas compras. Essa sacola plástica, normalmente, o pessoal bota 2, 3 para levar uma coisinha só dentro e descarta, quando ela pode ser novamente utilizada por outra coisa. É uma mudança de postura mínima que nós podemos estar fazendo que daria um resultado enorme no final das contas. A nossa produção de lixo, então, diária, a gente poderia tentar controlar isso. Está exagerado, é isso? Tá. Já tem muito tempo e pior do que o exagero que a gente tem com isso aí é a nossa negligência com o que a gente está fazendo. Porque produzir lixo, ok, a gente produz. É impossível a gente não conseguir produzir nada de lixo. O problema é que a gente não para refletir o que a gente está fazendo com o nosso lixo e o destino que a gente está dando para ele. Nós somos 7 bilhões e alguns milhões de pessoas nesse planeta. Imagine que cada dia, cada um de nós produz um pedaço de lixo. Faça a matemática para pensar o quanto que a gente produz em um ano. Em quantidade, não estou nem falando de peso, de volume. Porque a gente pode produzir um papel de bala ou pode produzir um tambor inteiro. Se a gente parasse para pensar, ou melhor, para repensar o que a gente está fazendo e bolasse uma estratégia para cada um de nós, não precisa nem ser por exemplo, uma política pública ou uma política de uma empresa. Isso é uma coisa que você faz na sua própria casa, tipo, do seu íntimo. Você repensar o que você está fazendo. Você, tipo, criar uma estratégia para você não ser tão desperdiçador, por assim dizer, ou, tipo, não estar repetindo certos hábitos, você próprio já poderia começar a fazer essa mudança. É lógico que, infelizmente, para a gente ter uma mudança que vai dar um impacto real, grande, tipo, efetivo para, por assim dizer, nossa sobrevivência no planeta, isso teria que ser uma coisa feita no coletivo, mas não dá para esperar que todo mundo vai fazer de uma vez só. Se cada um começar a dar seu passo, a coisa vai começar a acontecer. Eu fico imaginando aqui o seguinte, há uma parcela desse lixo que a gente não consegue fazer nada com ele, é isso? Existe uma pequena parcela que não se recicla e não se tem o que fazer com ele? Existe. Como a gente tem resíduos hospitalares, resíduos infectantes, lixo radioativo, e mesmo assim eles têm formas de a gente reduzir a produção deles e de dar uma finalidade, um fim para eles que não seja tão danoso. O problema isso vai exigir também mudança de postura de quem está produzindo isso aí. E muitas vezes esses insumos que a gente tem que descartar são produzidos por instituições grandes, como hospitais, universidades e indústria, principalmente. Eles têm muitos resíduos que não tem nem como ser incinerados, então, tipo, são armazenados do jeito que estão em aterros. E, infelizmente, às vezes é mais fácil você mudar a cabeça de uma pessoa, uma por uma, do que você mudar numa corporação grande, numa instituição mais forte. Isso é uma das coisas que a gente está esbarrando hoje em dia. Os lugares, só para o telespectador ter uma ideia, os lugares que recebem esse lixo que não se consegue dar outro destino, o ecossistema ao redor acaba, né? É altamente prejudicado, né? Primeiro porque tem que limpar uma área enorme, que a gente pode chamar de zona de alienação, ou como a gente chama no inglês, buffer zone, que é uma área que ela está ali somente para absorver o impacto de caso alguma coisa dê errado. Depois que muitos desses insumos eles têm que ter todo um isolamento, uma proteção para evitar justamente que ocorra um vazamento disso aí. Como, por exemplo, o nosso lixo nuclear,
ele é enterrado no subsolo, sob camadas e mais camadas e mais camadas de concreto, e vários quilômetros em volta da zona de aterro desse lixo são completamente separadas, ela vira uma zona morta. E então a gente tem que começar a pensar o que a gente está fazendo com esse tipo de insumo, porque a gente está começando a produzir cada vez maiores volumes dele e mais variedades, que está se tornando cada vez esse desafio, porque a gente está gerando novos e novos e novos gêneros de lixo que a gente não tem como lidar e que a gente também não está pensando a longo prazo se essa indústria que está produzindo esses insumos não vai começar a se afogar neles próprios. Todo mundo precisa tomar para si essa discussão, né, Caio? Exatamente. Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui. Na sequência, a gente volta discutindo mais esse assunto sobre o meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre os principais problemas do nosso meio ambiente e sobre como podemos fazer a nossa parte em busca do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Nosso convidado é o biólogo Caio Graco Zeppelini. Caio, no finzinho do primeiro bloco, eu te perguntei a questão do lixo que a gente não consegue dar destino, porque na minha cabeça vem a seguinte situação, uma equação que não fecha, na verdade. Se a gente está produzindo algo que a gente não consegue reciclar, não consegue dar outro fim, a população mundial crescendo, as cidades crescendo, né? O concreto tomando conta do verde. Não é uma equação que não fecha e que nos levaria, inclusive, em algum momento à destruição? Em algum momento não, muito em breve, na verdade. Esse é o problema. Nosso modelo de sociedade é um modelo crescimentista. A gente assume que o mundo é infinito, que a gente vai ter recursos sempre e a gente só quer crescer, 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 crescer. Na verdade, seria uma questão de inchação. Não seria uma questão de tipo, crescer mesmo, se desenvolver. O problema é, o nosso planeta não é infinito. Nossa água não é infinita. A gente não tem floresta infinita. A gente está confinado numa gaiola, que é o nosso planeta, e a gente está tentando escavar até as paredes. E a gente não está, a gente está se dando conta disso, só que, infelizmente, falta aquela vontade de tomar uma atitude a respeito disso. Eu comentava com você, antes da gente começar a gravar, que ano passado a gente recebeu 2 alunas de uma escola pública que, orientadas pela professora de física, fizeram uma análise das ilhas de calor de João Pessoa. E elas, nesse trabalho, tinham a proposta das possíveis soluções. Existem. Elas falaram de telhados verdes, brancos,
de asfalto feito com o pneus velhos. Mas o que eu entendi no fim das contas é que a indústria não está disposta a isso, né? O comércio não está disposto porque custa mais do que o padrão, né? O que polui mais, digamos assim. Essa sustentabilidade, então, é uma utopia, já que as construtoras não estão dispostas a isso, as empreiteiras não estão dispostas a gastar mais, talvez o próprio consumidor não está disposto a pagar mais pela sustentabilidade, e a gente volta à questão da mentalidade que a gente precisa mudar. Esse que é o grande desafio, mudar a mente das pessoas. Na verdade, a sustentabilidade, às vezes, ela não é nem tão mais cara assim. Tipo, seria uma mudança de frações e frações só. Não chega a ser, tipo, pensar, nossa, nós vamos começar a gastar milhões a mais para fazer esse processo que ele é mais verde, ele é mais limpo. A gente consegue, por pequenas mudanças que custam menos do que a reparação do que a gente teria que fazer no futuro, resolver certos problemas. Só que justamente tem essa questão aí, o humano não gosta de mudar. Ele não vai querer ter que pensar, em vez de comprar uma coisa que custa X, eu vou ter que comprar uma coisa que custa X mais 5. Para, tipo, garantir que daqui a 40 anos eu não esteja morando numa cidade que faz 60 graus Celsius. E também vai faltar um pouco da vontade das pessoas de pressionarem em busca dessa mudança. Porque a gente tem gente já que percebeu isso aí, percebe que é fácil, que é viável e quer mudar. O problema é que ela, tipo, é uma pessoa no mar de um monte de gente que não está disposto a tomar essa medida. A gente já tem mercados consumidores que querem, tipo, soluções verdes para as coisas, querem os telhados verdes, eles querem captação solar em vez de usar energia elétrica vinda da distribuição hidrelétrica. Só que eles são poucos e aí às vezes até surge um mercado para isso, surge quem se disponha a produzir o material, só que como eles são poucos, não tem demanda, o preço vai lá para cima. A gente tem dificuldade na nossa sociedade até de uma coisa básica, colocar o lixo no lixo, no lixeiro. A gente passa pelas ruas, tá aquele monte de papel de pipoca, de biscoito, de não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa básica, que a gente não, nem isso a gente está conseguindo reunir o lixo no lugar que deveria ser, né? A gente tem essa mania horrível de querer transferir responsabilidade para os outros, porque é muito mais cômodo do que se dá ao trabalho de fazer as coisas. Então fica sempre aquela coisa, vou jogar meu lixo porque tem a Prefeitura Obrigada da Limpeza Urbana. Eu não vou me preocupar de, tipo, consertar um vazamento que está tendo porque, tipo, conta d'água barata, as coisas assim. E, infelizmente, as pessoas deixam de perceber que elas estão, tipo, estragando o patrimônio delas próprias. Que da questão de, tipo, tomar uma atitude a respeito de um aspecto simples como jogar seu lixo ou, tipo, não depredar alguma coisa, não é, tipo, tô fazendo uma coisa para os outros, tá fazendo uma coisa para ela própria. A gente está deixando de pensar nesse aspecto, que a gente está fazendo uma coisa para nós mesmos, um serviço a nós próprios. São esses papeizinhos que se acumulam e na hora de uma chuva causam uma enchente na cidade porque os bueiros estavam entupidos. São esses papeizinhos que vão até os rios e os mares e animais acabam até consumindo, né? A gente tem casos aqui, não tem, de tartarugas encontradas mortas? Infelizmente, hoje em dia é a principal causa que a gente está tendo de tanto de morte quanto de animal encalhar na praia doente, moribundo. E não é só tartaruga, tem centenas de espécies que a gente sabe na fauna marinha que estão passando por esse tipo de problema, tipo de baleia a peixinho, tipo todo esse leque da biodiversidade marinha está passando por isso. E tem outras que não é porque elas não passam, é que a gente não tem nem como saber ainda se elas estão passando por esse tipo de problema. E é mais uma vez, a gente está interligado, a gente não está parando para pensar nisso. A gente está jogando um monte de porcaria no nosso oceano, só que a gente esquece que a gente tira muita coisa do nosso oceano para nós também. A gente está contaminando com diversas substâncias, coisas que a gente usa para nossa alimentação, como já sabe-se, por exemplo, que tem diversos tipos de pescado que eles são contaminados por metais pesados, por cancerígenos, por inclusive diversos restos e resíduos de medicamentos que a gente toma e tipo vão pro esgoto porque a gente elimina o resto ou porque a gente descarta errado. E eles estão sendo absorvidos por esses organismos e a gente está tomando tudo de volta. E isso se reflete em N coisas, tipo de câncer à depressão, que a gente está tendo
em aumento cada vez mais na nossa sociedade. Provocados por nós mesmos, né? Deixa eu chamar aí umas fotos do trabalho do Caio lá na ONG Guajiru, para a gente entender também a importância dessa conscientização. Lá na Guajiru tem um trabalho de proteção, não é isso, Caio? E de conscientização da população. Exatamente. A gente tem que tornar todo mundo parceiro do nosso trabalho, porque senão fica impossível. Aí é o pessoal observando o nascimento. Os nascimentos. Então, a gente tem essa parte, a gente tem que proteger a tartaruga, porque infelizmente ela está numa situação extremamente vulnerável. Ela está na parte mais fraca da corrente aqui. A gente já invadiu o espaço dela, que seriam as praias, a gente trouxe toda a nossa parafernália da urbanização para cima delas, e elas estão lá basicamente só tentando sobreviver. A gente está tentando, então, garantir que não só elas estejam lá, porque elas têm o direito de estar no planeta igualzinho como nós temos, mas também de tentar fazer as pessoas conseguirem conviver com isso. Já que, de fato, a gente tem a fauna em volta da gente e a qualidade de vida para nós também. E a gente tem essa parte da conscientização, porque a gente tem que fazer as pessoas entenderem essa parte também. Não adianta nós, estudiosos, que passamos anos e anos na universidade para entender isso, sabemos muito bem e, tipo, o nosso vizinho não saber. A gente não pode ser egoísta a ponto de achar que a informação que a gente gera como pesquisador, como cientista, serve unicamente para nós na comunidade científica. Ela tem que servir para todos nós, seres humanos, no geral. E vocês observam o reflexo dessas palestras? As pessoas saem comentando alguma coisa que fazia errado, que vai corrigir? Bastante. Assim, nos cerca de 13 anos que a gente tem de trabalho, a gente conseguiu ver mudança de atitude de, tipo, comunidades inteiras, de bairros inteiros. Quando a gente começou, a gente tinha uma resistência do pessoal, porque a gente estava, tipo, na praia brigando por o pessoal estar fazendo coisa errada, como passar de carro na praia, ou, tipo, fazer luau, botar holofote em cima. E hoje em dia, não, a gente conseguiu transformar as pessoas em parceiros. Tipo, eles ajudam a gente a vigiar a situação, ajudam a gente a tomar conta das coisas. Quando eles percebem que tem uma coisa que está sendo feita errada, eles já chamam a gente para a gente tentar tomar providências. E, na verdade, essa é que é a coisa que vai resolver realmente o problema que a gente está tendo aí. É consciência humana e engajamento. Deixa eu chamar mais um vídeo aqui para a gente continuar essa conversa. É uma campanha do Greenpeace que a gente tem, vamos ver. Chega de perder tempo. Com o sol que ilumina nossas cabeças, podemos acender o Brasil todinho. Queremos 1 milhão de casas com energia solar. Podemos aumentar nossa produção de alimentos sem desmatar mais nada. Nada! Você sabia disso? Floresta preservada é certeza de água nas nossas torneiras. Luz e água, só com energia solar e desmatamento zero. Greenpeace. Tá aí, mostra um pouco como as coisas estão interligadas, como você diz, né? O não desmatamento reflete na água na torneira, está tudo interligado mesmo. E ele destaca ali a questão da energia solar. A gente tem 2 minutinhos de programa, queria falar isso com você. É uma solução bacana, viável, a energia solar? É a melhor solução que a gente tem, na verdade. Para dar energia elétrica para todo o nosso planeta, para as casas, para a indústria, para o que você pode imaginar, a gente precisa de uma área que seja um pouquinho maior que a Alemanha. E a gente tem países como o Brasil, que tem dimensões continentais, tem sol abundante e extremamente forte o ano inteiro, e que eles podiam estar liderando esse mercado. Tipo, isso é, na verdade, um nicho de mercado que a gente podia estar tendo, tipo, um nicho de produção de energia solar. Só que, infelizmente, mais uma vez esbarra, mudança. A gente teria que abandonar essa nossa velha matriz hidrelétrica, termoelétrica, que é extremamente danosa, extremamente desperdiçadora e que tem um tempo de vida curto, na verdade, tipo, as represas de hidrelétrica não tem como ir muito além de algumas décadas, e a gente podia estar investindo na energia solar, que seria uma solução, inclusive, que seria mais espacialmente adequada, porque a gente não precisa ter, tipo, uma planta de energia solar, a gente podia usar nossos telhados para isso. Mas, mais uma vez, a gente está tendo que esperar que se tome a boa vontade de começar uma mudança. Mudança que deve começar dentro de casa, como você vem dizendo. É um investimento possível de fazer, né? Sem precisar esperar governos, né? E políticas públicas a respeito. Exatamente. Muitas vezes, você não precisa nem pensar em comprar a célula fotovoltaica, você, tipo, produzir energia elétrica em si.
Às vezes, para você conseguir eliminar algumas coisas que você gasta de energia elétrica, como, por exemplo, o chuveiro quente, existem outras opções que você pode fazer, com serpentina de cobre no teto, que aquece a água com o sol. E várias diversas outras coisas, como a própria que a gente teve alguns anos atrás, a mudança das lâmpadas para essas lâmpadas frias. Isso já é uma forma de mudança que a gente pode fazer na nossa matriz energética. O problema é, como às vezes são poucas pessoas que querem se dar ao trabalho de fazer essa grande mudança, acaba ficando inviável. Quando mais gente tiver com vontade de falar, não, eu tenho que mudar isso, eu vou mudar isso, vai começar a surgir soluções que são práticas para todo mundo e acessíveis. Bacana, Caio. Tá dado o recado, a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença e portas sempre abertas aqui para a gente discutir esse assunto tão importante. Foi um prazer, gente. Prazer nosso. Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas pela internet estamos sempre em contato. Na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.